Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, o podcast que deixa você muito bem informado sobre o alcance social gerado aí pelo benefício das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer você que nos acompanha semanalmente aqui na programação da TV Assembleia. Estamos aqui para esclarecer, para trazer informações pertinentes, importantes, e para que a população entenda, de fato, o alcance aí e o objetivo das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Simbora? Hoje o assunto é importantíssimo, é sério, principalmente para a gente, eu que sou mãe, as mães, e não só para quem é mãe, muitas vezes é uma tia, né, um vizinho, assunto daqueles que a gente tem que estar sempre a par para entender um pouco mais e estar sempre pronto para ajudar outras pessoas também. Hoje, nós vamos discutir a lei número 4.475, que é de julho deste ano, do dia 4, de autoria do deputado do PCdoB, Ivory de Lira, a lei que institui a política estadual de combate à obesidade infantil no estado do Tocantins. Assunto sério, né? A matéria foi aprovada pelos deputados estaduais e já foi sancionada pelo governador do estado, Wanderley Barbosa. Para discutir esse tema, que é importantíssimo, que é uma questão de saúde pública também, nós temos aqui duas convidadas especiais, elas que já estão aqui nos nossos estúdios, que trouxeram, com certeza, muita coisa importante para nos ajudar a entender o assunto. Ela que é médica pediátrica, especialista em obesidade na infância e adolescência, doutora Marcele Neres Sá. Bem-vinda, doutora Marcele, tudo bom? Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E realmente é um tema que é muito importante de ser abordado, porque a obesidade infantil é a nova epidemia mundial. Olha só que assunto sério, hein? Ao lado dela, vamos conversar também com a nutricionista oncológica, mestre em Ciências da Saúde, coordenadora do Serviço de Nutrição Clínica do Hospital Jorge Saad, Thaíse Emanuele Godoy. Thaíse, chega para cá, tudo bem? Bom dia, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês também para discutir esse assunto importante hoje. Agradecer a presença das duas profissionais da área da saúde, importantíssimas, que com certeza devem ter agendas, né, tão corridas e se dispuseram a estar aqui contribuindo com o nosso debate. A lei do deputado Ivory, gente, ela tem a finalidade de implementar ações eficazes para a redução de peso e combate à obesidade infantil e à obesidade mórbida infantil. Para começar, doutora Marcele, vamos entender primeiro qual que é a diferença entre sobrepeso e obesidade infantil e como que a pediatria faz a detecção precoce da obesidade infantil, doutora? Conte-nos tudo. Então, a gente faz essa detecção com a consulta que a criança vai. Ou ela vai ao posto de saúde, ou ela vai em consulta com o pediatra, rotineiramente, e ali é visualizado se realmente ela está em sobrepeso ou não. O sobrepeso é o percentil acima de 85 no gráfico, que está lá na cadernetinha, todos os pais podem ver e acompanhar da criança, na caderneta de vacina da criança. Ele vai olhar lá se ela está em sobrepeso ou não. E o próprio médico também, do posto de saúde, ou o pediatra do filho, vai visualizar e orientar sobre isso. O sobrepeso é acima do percentil 97, que também é visto nessa caderneta da saúde. Então, o importante é os pais sempre estarem ali fazendo as consultas de rotina da criança e com a sua caderneta de vacina da criança ali tudo atualizado. Doutora, você considera que esse assunto, embora você tenha dito na abertura que é considerada a nova epidemia, né, ainda é um assunto que muitas vezes os próprios pais e familiares têm resistência em de fato se aprofundar? Muitas vezes tem um filho ou uma filha, eu sou mãe, por isso eu digo isso, e às vezes ignora isso. Isso é padrão. Quer resumir algo? Não, é porque ela não é padrão. Então, você acredita que há uma resistência de pais e familiares de tratarem deste assunto? Com certeza, até porque a gente tem a cultura da criança gordinha, né? Que a criança gordinha é uma criança saudável e, na verdade, é o contrário. Uma criança que está em sobrepeso, ela não é uma criança saudável. E o que foi visto? Que crianças entre 5 e 7 anos que estão em sobrepeso,
a cada 10 crianças, 8 dessas serão adultos obesos. Então, assim, você está predispondo, se não trata, dentro do tempo adequado, o seu filho a ter uma obesidade. Muitas pessoas têm ainda essa cultura da obesidade, tanto aqui no estado como no próprio país, porque ainda não chegou a essa noção que é a nova epidemia. Porque a gente está com uma epidemia de pessoas com obesidade e crianças com obesidade, porque essas pessoas já vieram desde criança com quadros de obesidade. Entendi. Thaís, bem-vinda aqui ao nosso debate. Qual que é o papel da educação alimentar na prevenção e no tratamento da obesidade infantil? Então, já pegando o gancho que a doutora falou, né, essa questão que você questionou com relação à resistência, né, grande parte das vezes os pais precisam entender que a mudança, ela precisa ser de toda a família. E, às vezes, esse é um dos motivos da resistência, né? Verdade. Porque é uma dedicação, né? Uma dedicação de tempo, uma dedicação, muitas vezes, de estudo, realmente, de ler sobre o assunto, entender a melhor forma de lidar com isso. Então, muitas vezes, o familiar, né, o cuidador, acaba não tendo essa dedicação para entender sobre o assunto e ter a noção de quais as melhores estratégias para poder combater essa obesidade, esse sobrepeso, né? Então, saúde depende de dedicação, depende de tempo. E a alimentação, principalmente, né? Porque a gente vai despender do nosso tempo ali para preparo, para planejar, por exemplo, uma ida ao mercado, planejar as refeições, né? Então, a gente precisa fazer com que os cuidadores e a família entenda que a mudança envolve todo mundo, né? Não adianta a gente identificar uma criança com sobrepeso e obesidade e não mudar toda a estrutura, toda a convivência daquela criança, né? Então, a gente precisa fazer com que os pais entendam isso também, né? Com essas estratégias, né? Muito bom. E você falando isso, Thaís, a gente pensa, por exemplo, tem aquela frase que diz assim, a palavra convence, o exemplo arrasta. Às vezes a mãe fala, você tem que comer verdura. Exatamente. E você fala, mãe, mas você também não come. Então, sim. como pelo que você está falando, então, é um gesto e um hábito diário que tem que ser familiar, não adianta só cobrar da criança, né? Claro, com certeza. A criança, ela vai querer comer o que você está comendo. Então, existe o guia alimentar para a população brasileira, né? E existe também o guia alimentar para crianças menores de 2 anos, né? Então, ali a gente consegue ter uma linguagem muito fácil, que toda a população consegue entender, com imagens, com exemplos de cardápios, né? E que consegue dar esse norte, digamos assim, para a família. E uma das recomendações é que a criança, com a introdução alimentar, tenha a mesma comida que a família, né? Então, não vai adiantar a mãe preparar uma comida, fazer uma comidinha separada para a criança e uma outra comida para a família, porque a família come de um jeito e a criança vai comer de outro, né? Então, todo mundo tem que partilhar dos mesmos hábitos. Bacana. Doutora Marcele, os pais que estão nos assistindo aqui, como é que os pais devem fazer desde os primeiros anos de vida da criança para prevenir a obesidade infantil? Então, é exatamente o que a Thaís falou. Os hábitos são criados desde o início da infância da criança. E a criança, ela pega os hábitos dos pais. Então, assim, é a alimentação dos pais. A partir do momento que a criança que está no meio familiar, os pais têm que entender que eles têm que mudar e dar exemplo nessa alimentação, certo? Então, não oferecer açúcar lá até os 2 anos de idade. É uma recomendação da OMS, mas os pais não têm muito isso. Gente, eles acabam oferecendo antes. E o que acontece? Quando você oferece uma coisa doce para a criança com menos de 1 ano de idade, ela está conhecendo os sabores. Ela adapta o paladar dela a um sabor adocicado. Então, se você dá uma fruta, um morango, algo que seja mais cítrico, uma laranja, ela não vai aceitar, porque o paladar já está adaptado para o doce, para o açúcar. Então, ela vai começar a consumir mais açúcar. E é normal a criança ali com 4 anos de idade, 5 anos, ela começar a comer besteirinhas, porque ela vai para a escola, porque você não tem mais o controle sobre o que ela come fora de casa, né? Mas se ela vem com os exemplos de casa, acaba que ela evita esses alimentos ou consome muito pouco. E isso aí já ajuda muito. Eu mesmo tenho um método que chama Criança Amiga da Balança, que é como a Thaisa falou, não é só a criança que vai entrar ali
na alimentação, para uma redução de peso. É a família inteira. Todo mundo tem que se adequar a uma alimentação correta. Então, é o consumo de frutas, verduras, atividade física, desde o início da vida, acostumar a criança com a atividade física. E o exemplo, como você falou, é o que arrasta. Se os pais dão um exemplo desde criança, ela vai crescer fazendo as mesmas coisas. Essa lei que nós estamos discutindo aqui, a lei do deputado Ivori de Lira, ela, dentre as suas diretrizes, ela prevê o combate à obesidade infantil na rede escolar, a promoção de campanhas de conscientização sobre a alimentação adequada, a integração com a Política Nacional de Segurança Alimentar e também de Saúde, além do direcionamento especial das ações das comunidades com baixos índices de desenvolvimento econômico e social, porque a gente está falando de alimentação saudável, de nutrição, mas isso também está ligado ao contexto social da pessoa, né? E por isso é importante que a lei fala em combate à obesidade na rede escolar, porque para muita gente, para muitas crianças, a alimentação principal ainda é na escola, né? Sim, infelizmente. Sim. Mas existem também as restrições, até mesmo com relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Então, já há algum tempo, alguns anos, e até recentemente houveram também alguns adendos ali, né, nessas restrições, para que cada vez mais a escola oferte comida de verdade, que a gente fala, né, para as crianças nesses cardápios escolares. Então, já restringiu bastante coisa que antigamente era comum até a própria escola ofertar, né? E isso mesmo as escolas, que eu digo, principalmente as municipais, estaduais, mas as particulares também, elas têm suas restrições, né? Então, se a criança, às vezes, em casa, tem várias restrições no sentido, né, de ter uma alimentação mais saudável, evitar os industrializados principalmente, chega na escola, ela tem acesso a esses alimentos, realmente fica difícil, né? Então, se a escola também entra nesse clima, digamos assim, acaba facilitando muito para os pais e os cuidadores que querem melhorar a alimentação dos filhos, né? Verdade. Thaís, e você falando isso, eu queria te perguntar aqui, existem muitos mitos e estereótipos, né? Não, a criança não gosta de verdura, né? Tarará, tarará. E eu queria que você nos dissesse como é que a gente pode desmistificar essas crenças limitantes que impedem, muitas vezes, os pais até de observar essa questão. Tem muitos pais que vai no automático, vai deixando. Não quer comer, não come. A criança deixa pra lá, não quer hoje, amanhã não quer. Então, que dicas que você dá para como é que a gente pode desmistificar esses estereótipos, essas ideias falsas aí e orientar os pais de forma correta com relação à alimentação saudável? Eu acredito que a chave desse processo é a introdução alimentar, né? Porque a doutora estava falando com relação à questão do paladar, né? Sim. A gente acostumar o paladar da criança. Se a gente faz uma introdução alimentar bem feita, de ofertar os alimentos conforme, né, a recomendação médica, a recomendação de um nutricionista, a gente vai conseguir construir um paladar da criança de forma que ela aceite todos os tipos de alimentos. A gente sabe que existem fases também, né? Existem a fase que a criança acaba, eu não quero comer nenhuma fonte proteica, nenhum tipo de carne. Aí, às vezes, existe alguma fase que ela não quer comer algumas verduras. A gente, claro, tem que saber lidar com as fases também, porque na grande maior parte das vezes elas são passageiras, né? A gente vai insistir em alguns alimentos, mas às vezes a gente deixa uns de lado e começa com outros, né? Então, se a gente faz isso desde a introdução alimentar, após os 6 meses, principalmente, né? A gente consegue adaptar o paladar dessa criança, e essa criança não vai ser aquela que não gosta de verdura, não come isso, não come aquilo na vida adulta, né? Tem que ser realmente uma alimentação variada, ofertar um pouquinho de tudo dentro dos grupos alimentares, né? E aí a gente constrói esse paladar que aceita, sim, todos os tipos de alimentos, principalmente os saudáveis, que é o que a gente quer, né? Então, a introdução alimentar é muito importante. Muito. Não sei se a doutora quer complementar alguma coisa nesse sentido. Eu quero até perguntar aqui para a doutora Marcele, nossa médica pediátrica. Doutora, quais são as principais complicações de saúde a longo prazo, por exemplo, que a obesidade infantil pode causar? A gente tem a curto e longo prazo, várias. Né? A mais comum do início é a criança ela começa a ter dores articulares, porque o sobrepeso, o esqueleto dela não está pronto para aquele peso. E ela começa a sentir dor nos pés, dor no quadril, começa a caminhar diferente.
Outra coisa que é muito comum em meninas é a puberdade precoce. São meninas que às vezes menstruam com 8 anos. Nossa. 9 anos. Por quê? Porque o corpo entende que, como tem uma quantidade de gordura e existe um processo hormonal ali por essa quantidade de gordura, o corpo entende que está na hora de vir a menstruação. Olha. Então, a puberdade ela é muito mais antecipada. E meninos, olha só como isso é importante, muitos pais não sabem. Além da puberdade precoce em meninos, o sobrepeso ali na adolescência, ele interfere no tamanho do crescimento da genitália desse menino. E muitos pais não sabem disso. Então, isso vai impactar mais na frente. Sem contar como doenças, diabetes, hipertensão, que a gente tem criança com 12, 13 anos que está com diabetes e tomando remédio todos os dias, como se fosse um idoso. Porque está com um sobrepeso. Hipertensão, que é muito comum. E assim, sem contar na parte psicológica dessa criança. Verdade. Sim. Que é algo que impacta durante a vida inteira dela. Foi verificado em alguns estudos comportamentais de mulheres que tiveram sobrepeso na infância e se mantêm na fase adulta, elas estão mais propícias a terem relacionamentos abusivos. Elas, no serviço, elas não se colocam como uma Se sentem profissional. inferiorizadas, Exatamente. né? Elas se sentem inferiorizadas. Nossa, Sim. Então, o impacto, ele é tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E muitos pais, eles não entendem ou eles não têm esse conhecimento ainda. Essa lei, ela é extremamente importante. E, assim, as pessoas ainda não têm noção do quanto essa lei é importante e o quanto ela vai evitar doenças futuras. Sim. Porque quando a criança, quando se estabelece uma alimentação, uma rotina na escola, que é como você falou, a criança, muitas vezes, ela se alimenta na escola, dependendo da questão social dela. Ela aprende a comer fruta ali, ela vai levar aquele alimento para o resto da vida dela, como um costume. Porque, muitas vezes, na própria casa, por questões sociais e financeiras, ela não tem esse aporte em casa de comer uma fruta. Então, é um costume que é muito importante a escola introduzir, que faz parte da educação também, a educação alimentar. Sim. Essa lei é extremamente importante. Gente, muito bom. Informações valiosíssimas. Você que está nos acompanhando aí, não saia daí. Vamos para um breve intervalo. Já, já estamos de volta. De volta aqui com o nosso episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast, hoje discutindo a Lei 4.475, de 4 de julho deste ano, de autoria do deputado Ivori de Lira, do PCdoB, a lei que institui a política estadual de combate à obesidade infantil no estado do Tocantins. Essa lei, ela inclusive, ela permite que o Estado celebre convênios e parcerias com o governo federal e com entidades da sociedade civil, visando o alcance dos objetivos da política estadual de combate à obesidade. Essa política ela tem qual finalidade, pessoal? Implementar ações permanentes e eficazes para a redução de peso e combate à obesidade infantil e à obesidade mórbida infantil aqui no Tocantins. Continuando aqui com o nosso debate, eu quero perguntar aqui para Thaís. Thaís, quais são os tipos de alimentos que devem ser priorizados e quais devem ser evitados para a gente ter aí um cardápio, digamos assim, equilibrado, voltado para crianças? Como eu tinha comentado anteriormente, a gente tem disponível na internet, a gente pode simplesmente digitar no Google o Guia Alimentar para a População Brasileira. E uma das coisas bem interessantes é que ele traz de forma bem didática a forma como a gente pode escolher melhor os alimentos para ter de forma mais frequente na nossa rotina, né? Então, a gente tem ali os alimentos ultraprocessados, os alimentos minimamente processados, né? Os alimentos in natura e, obviamente, o que a gente tem que ter mais na nossa rotina, na rotina da família, na rotina da criança, são os alimentos in natura, né? Que são principalmente vegetais, verduras, legumes, frutas, né? Grãos, castanhas, se possível, a depender da idade, orientação médica e nutricional, mas carnes, ovos, peixes, né? Então, ter uma alimentação variada nesses alimentos, principalmente in natura. Depois vem os minimamente processados e, por último, que são as exceções, sempre que possível,
alimentos mais processados, né? Então, a base realmente dessa pirâmide alimentar precisam ser os alimentos in natura. Estimular a família a principalmente comprar a maioria dos alimentos nas feiras mesmo, né? Que é onde a gente realmente encontra alimentos de qualidade. Claro, no mercado a gente também encontra, né? Mas o mercado, na grande maioria das vezes, ele precisaria ser algo mais complementar. Pra gente comprar algumas outras coisas que na feira a gente não encontra. Mas uma estratégia interessante também é, em alguns momentos, fazer a criança participar desse momento, né? Da compra. Sim. Muitas crianças, às vezes, nem conhecem alguns alimentos que deveriam fazer parte do dia a dia delas, né? Tipo um brócolis, vamos ver, o que, doutora? Vamos lembrar de algo que às vezes as crianças não tentam. Abóbora, abobrinha, né? Não sabe identificar alguns alimentos. Então, é interessante levar a criança, né, vez ou outra, também para fazer a compra, mostrar os alimentos, pegar nos alimentos, levar para casa, gerar fazer um com que interesse, elas gerar um interesse, fazer com que elas também participem do preparo de alguma coisinha simples, né? Que elas podem também ajudar. Então, isso é muito importante. E esse guia alimentar para a população brasileira traz muitas dessas informações de fácil acesso, fácil entendimento que as famílias podem utilizar no dia a dia, com fotos e tudo, né? Então, é bem legal. Eu sempre utilizo uma máxima, assim, no consultório. Descasque mais e desembale menos. Isso, então, é exatamente isso. Sim. Quanto mais você descascar e menos desembalar, melhor vai ser a alimentação. A questão da educação nutricional é muito interessante também no sentido dos cuidadores, dos pais, né? Tentarem entender como funciona a rotulagem dos alimentos também, né? Porque a gente tem também, claro, a indústria alimentícia crescendo muito atualmente para o mal, digamos assim, para alimentos muito industrializados, cheios de aditivos químicos, mas a gente também tem o outro lado, né? De muitas marcas, de muitas empresas trazendo produtos bons, produtos minimamente processados, com uma lista de ingredientes mais limpa, como a gente chama, né? Mais clean, que a gente também tem acesso em muitos mercados. Então, saber ler o rótulo dos alimentos e saber identificar isso também ajuda, né? Porque muitas vezes realmente a gente precisa de algo que vai facilitar a nossa rotina, né? Os pais cada vez mais com uma rotina corrida, né? Queixando de falta de tempo. Então, muitos profissionais estão ali justamente para isso, para poder auxiliar e dar estratégias para que a gente consiga facilitar a rotina desses pais. Quando a gente sabe ler um rótulo de alimento, muitas vezes a gente consegue facilitar a nossa rotina com alimentos de qualidade, mesmo industrializados, né? De pacotinho, digamos assim, né? Tem um produto que é o extrato de tomate, aqueles de pacote. É muito utilizado, a gente utiliza bastante nas refeições, né? Para fazer alimentos. E o que eu falo, às vezes, um deles, que é bem conhecido, é mais caro. Quando você olha atrás, tem sódio, amido, várias coisas. Açúcar, proteína do leite. Isso. E tem um que ele é bem barato, é R$1,29. Quando você olha atrás, ele tem só tomate. Isso, e o que você faz? Nossa, essa marca ela é melhor, ela é mais cara, às vezes, então esse aqui deve ser melhor. E não, por isso a importância de você olhar o rótulo. Você não está comendo uma coisa boa porque tá achando que é bom e não é bom. Do ano passado para cá, a gente vem percebendo também na rotulagem dos alimentos um alerta, que ele tá maior agora, né? Alto em açúcar, alto em sódio, é um rótulozinho preto e branco, né? Então, isso tá mais visível agora no rótulo dos alimentos também, o que acaba ajudando os pais e os cuidadores a estarem mais alertas nesse sentido também, né? E às vezes até mesmo falar para as crianças, olha, quando você vê esse rótulozinho aqui, sei lá, vamos consumir de vez em quando, né? Não é sempre. Então isso também pode fazer parte da educação nutricional ali, né? Que eles entendem. Gente, muito bom mesmo. Doutora Marcele, quais são as abordagens mais eficazes para o tratamento da obesidade infantil e como a família pode ser envolvida nesse processo? De diversas formas. A primeira é sempre fazer uma alimentação
regular e com a família. Eu falo que a alimentação à mesa é muito importante. Pelo menos uma refeição com seu filho. Ele precisa ver o que você come. E muitas vezes a obesidade infantil ela está estritamente associada a algum problema psicológico que aquela criança carrega. Às vezes é um lar que é desestruturado, às vezes ela precisa de uma atenção maior dos pais, porque os pais eles trabalham muito. Então, você ter um momento com seu filho de alimentação à mesa, você está ali dando um exemplo e com ele dando atenção. E isso para ele é extremamente importante, já reduz alguns quadros de obesidade, porque você está dando ali todo o suporte para ele, está ouvindo o que ele sente, né? Também incentivar a atividade física entre as crianças. Um estudo que foi verificado é que crianças de até 10 anos que têm costume de fazer atividade física são adultos que vão para a academia ou fazem outra atividade física como um prazer. Agora, se você até os seus 10 anos você não foi acostumado a fazer atividade física nem na escola, você é aquele adulto que não gosta de ir para a academia, que não gosta de praticar nenhuma atividade física. Então, é muito importante estabelecer hábitos de atividade física desde a infância. Às vezes começar com um esporte, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a criança se interessa mais por um esporte coletivo, Com que ela vai certeza. estar ali interagindo com outras crianças, né? E isso já ajuda a introduzir uma atividade física. E eu ali. sempre indico o esporte, Isso. sempre. Futebol é um dos que mais as crianças gostam, né? E tá ali na escola, sempre tá incentivando brincar, tirar da tela, porque Grande hoje desafio esse, tirar da tela. Isso, Hoje, a criança, ainda não ela falamos desse fica na ponto, tela. mas realmente é um ponto importante. ela come na tela, quando ela come na tela, ela não sente sabor. Olha. Ela só vai comendo. Ela não registra Não, nada, exatamente. né? Ela quase não mastiga. O ato de mastigar libera hormônios de saciedade. Como ela quase não mastiga, porque ela está prestando muita atenção na tela, aquele hormônio demora a ser liberado. Então, ela acaba consumindo muito mais. Sem contar também que a criança ela não faz atividade física, não brinca, que é o comum da criança. Porque ela está ali jogando videogame, está assistindo um desenho, e o que era para ela estar brincando, ela está ali o tempo todo na tela sentada sem gastar energia. É importantíssimo esse alerta aí. Thaís, você falou muito bem sobre produtos, sobre tipos de alimentos, informações ricas e importantes que a gente precisa ter. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre qual que é o impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde das crianças. É um impacto muito grande, né? A doutora comentou de algumas doenças que a gente vê realmente que cada vez mais está sendo comum em crianças, em pré-adolescentes, adolescentes, né? Hoje em dia. E puxando um pouquinho, né, para uma especialidade minha que é a oncologia, né, a gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, mas a grande maioria deles tem como um dos fatores, né, para o desenvolvimento a obesidade, né? Porque a gente sabe que a obesidade, ela gera todo um ambiente inflamatório, né, no corpo. E o câncer, ele é uma doença inflamatória também. Então, se essa criança, ela vem desde criança, né, de uma obesidade infantil e preserva aquilo quando jovem e na vida adulta, realmente é um quadro crônico, né, que gera uma doença importante, que pode gerar uma doença importante no futuro, como algum tipo de câncer, né? Então, alimentos ultraprocessados, hoje em dia, a gente já tem muitos estudos, né, que mostram pra gente a associação, né, de ultraprocessados com alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de intestino, né? E a associação com embutidos, né, a carne processada, presunto, mortadela, salame, salsicha, né? Então, a gente já tem essa correlação muito bem clara nos estudos, né? E é algo que a gente vê frequentemente na mesa do brasileiro, né? Se não em casa, com muita frequência, toda vez que vai fazer alguma refeição fora de casa, né? Verdade. Então, ao longo do tempo, o câncer, né, na vida adulta é uma doença crônica que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Se a gente não tem esse hábito desde criança, esse consumo, ele realmente é crônico e na vida adulta, as chances, né, dessa criança ser obesa e desenvolver uma doença importante como essa, além de todas as outras que a doutora comentou, é muito, muito grande. É verdade. Né? Então, é um impacto extremamente importante. Doutora Marcele, na sua opinião, a gente falou muito sobre isso aqui ao longo desse bate-papo, qual que é o papel da escola
na prevenção e no tratamento da obesidade. A gente falou da família que tem que estar não só acompanhando, mas dando exemplo, mas a escola também, né? Na sua opinião, que papel e como a escola pode ajudar ainda mais nesse processo de educação alimentar? Através das palestras, que isso surte um grande efeito, porque a criança ela precisa aprender o que é o alimento bom. Porque, normalmente, o que eles veem na TV ou na tela? Eles estão sempre vendo ali alimentos, propagandas de alimentos que são ruins, sendo colocado como alimentos bons, e eles esquecem o que são os alimentos bons. E como a Thaisa falou, eles precisam conhecer verdadeiramente os alimentos, saber o nome daqueles alimentos. E também instituir um cardápio alimentar. Por exemplo, o lanche da escola, né, durante a recreação, tem que ser retirado refrigerante, alimentos com salsicha, que é o que é mais comum da gente ver. O que a gente vê muito? Aquele enroladinho de salsicha. Aquilo é um absurdo ter numa escola. Sim. É um absurdo. Então, o lanche da escola, a escola pública, ela fornece o lanche. Tem que estar ali sempre como uma fruta, como sobremesa, porque a criança ela vai ter o hábito de se alimentar bem, ela vai criar esse hábito ali dentro da escola e implementar também aulas sobre uma alimentação saudável, que é muito importante. Ali na primeira fase da infância, nas aulas de ciências, colocar essa parte alimentar, tem que fazer parte do currículo escolar. Sim. Sim. Muito bom, interessante. Nas escolas estaduais, municipais, eu tenho conhecimento de que já existem vários momentos ao longo do ano em que eles incluem isso dentro da grade curricular, né? Então, tem a Semana da Alimentação, o Dia Mundial da Alimentação. Então, sempre é realmente exigido das escolas que elas façam ações nesse sentido, né? Mas acredito que hoje em dia vem sendo cada vez mais necessário reforçar isso, né? Porque, às vezes, a participação pode não ser tão interessante em determinados locais. Então, ter um olhar para isso, um olhar mais crítico, para ver se realmente isso está acontecendo, de que forma, se está sendo efetivo, né? Fazer com que as crianças participem do processo, porque muitas vezes, se elas estão só ali de forma passiva, escutando alguma coisa, né? Acaba não surtindo tanto efeito, né? Então, além de ofertar esse tipo de palestra, esse tipo de ação, ter uma forma de que as crianças participem desse momento, né? Ativamente. E as crianças participando na escola, elas educam os pais em casa. Isso mesmo. Verdade, isso concordo mesmo. com vocês. A obesidade infantil é um grave problema de saúde pública e, segundo dados do Ministério da Saúde, uma a cada 3 crianças estão com sobrepeso ou obesidade infantil no Brasil. Levantamento realizado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional demonstrou que, nos últimos anos no Brasil, por exemplo, 14,8% das crianças menores de 5 anos e 28,1% das crianças entre 5 e 9 anos acompanhadas na atenção primária apresentaram excesso de peso. Destas, 7% e 13% tinham obesidade, respectivamente, infelizmente, né? Considerando todas as crianças brasileiras menores de 10 anos, estima-se que cerca de 6,2 milhões, gente, 6,2 milhões tenham excesso de peso e 2,9 milhões, quase 3 milhões, tenham obesidade. Os dados mostram aí, tanto que é um assunto importante, sério, e tem que ser encarado pela família, pela escola e pela sociedade em geral. Thaís, quais são os principais desafios enfrentados pelos nutricionistas no tratamento da obesidade infantil? Eu acho que atualmente um dos principais desafios é realmente o acesso às telas, né? Porque as crianças estão sendo cada vez mais educadas através disso. Então, os pais, os cuidadores precisam estar muito atentos ao que essa criança está tendo acesso, qual a frequência, né, o tempo em que essa criança tem acesso às telas, porque muitas vezes a gente ajusta todo o restante, né? A gente tenta ter uma educação nutricional na mesa de casa, né, participar de uma refeição com o filho, às vezes a escola tem algumas ações, mas às vezes o acesso às telas podem educar também algumas coisas com relação à alimentação que vão prejudicar todo esse processo, né? E aí, se as outras questões também não estão ajustadas, isso se agrava cada vez mais. Então, a doutora Marcele comentou com relação às propagandas, né? Tanto é que no Guia Alimentar para a população abaixo de 2 anos,
tem lá 12 passos para uma alimentação saudável. E um desses passos é o controle das crianças nesse uso de telas, justamente por conta disso, né? Eu estava vendo um dado essa semana, inclusive, que eu achei assim, muito alarmante, que não tem a ver com alimentação, mas se encaixa completamente, porque eu tenho certeza que é parecido, que é com relação ao gasto que os jovens têm hoje em dia, crianças e pré-adolescentes, adolescentes, com produtos de beleza, Sim. né? Eu acho que foi a Forbes que publicou isso essa semana. Gasto milhões por esses jovens com produtos de beleza. E aí eu fiquei pensando, gente, com a alimentação não deve ser tão diferente, né? Porque eles têm acesso a tantas informações hoje em dia, de todos os lados. E eu, às vezes, me pego nessa situação de, às vezes, ver um produto, uma coisa, né? E querer consumir por conta da propaganda. Claro que eu tenho um viés da nutricionista, né? Que vai ter sempre um olhar para algo que é mais saudável, testar alguma coisa para depois poder indicar para um paciente e tudo mais. Mas, às vezes, a criança, um cuidador que não tem esse olhar, acaba indo para o lado do que é mais industrializado, do que é saboroso, já tem um paladar muito alterado, né? Que é mais fácil. Então, esse é um grande desafio, né? A gente realmente ter informação de qualidade e fazer com que, principalmente, os pais entendam a importância do controle de peso dessa criança. Que não é só estética, que é realmente saúde, né? Doutora Marcele, eu quero trazer para essa discussão aqui, já caminhando para o final dela, um assunto importante e sério. Quando a gente fala em obesidade, que é a questão da gordofobia, o bullying, do impacto psicológico nessas crianças. Você que deve lidar com vários tipos de crianças assim, qual o alerta que você faz com relação a essa consequência psicológica e emocional também gerada pela obesidade? Eu vou contar como que eu cheguei à obesidade. Eu tinha uma paciente que ela tentou suicídio, uma criança de 12 anos, porque ela estava sofrendo bullying na escola. E a mãe recorreu a mim para pedir ajuda. Então, foi uma coisa que eu percebi que eles precisam de ajuda. Você pensa, uma criança de 12 anos tentou tirar a própria vida por causa disso. Então, é algo que atinge eles de formas imensuráveis, porque tudo para o adolescente é muito intenso. Muito grande, é muito né? grande. O bullying para eles é como se aquilo ali fosse acabar com a vida deles, porque a escola é o mundo deles. E hoje não é só o bullying de frente a frente, tem o bullying da internet, Sim. que eles fazem por rede social. Então, é uma coisa que os pais têm que ficar sempre muito atentos. Além do que, as crianças que elas estão com obesidade, elas desenvolvem alguns distúrbios, como a anorexia e a bulimia. Inclusive, eu tenho vários pacientes que desenvolveram distúrbios. Por quê? Eles não têm a confiança de falar ali com o pai ou a mãe, e eles buscam uma forma fácil. Eles vão até a internet, e lá tem diversas dietas, várias coisas, e eles começam a seguir. A dieta da maçã, a dieta da lua. Começam a fazer por conta própria, exatamente, né? E não falam. Eu tenho um paciente que chegou com gastrite porque ela seguiu a dieta da água com gás e house. Meu Deus. Então, os pais eles precisam ter percepção do tamanho do problema. Não é só a questão da criança estar em sobrepeso e impactar fisicamente, em questão de estética, não é. Impacta da forma pior, que é na parte psíquica dessa criança. Então, os pais têm que ficar atentos, realmente têm que buscar o tratamento. É uma mudança que tem que partir do seio familiar, não é uma mudança que tem que ser da criança, é uma mudança que tem que vir dos pais. Porque, normalmente, o próprio ambiente é um ambiente obesogênico. Os pais consomem muitas frituras, muitas coisas industrializadas. Os pais também usam muita tela, Muita tela. Isso, às vezes chega em casa, não dá Exatamente. tanta atenção, né? Fica na tela também e a criança vendo aquilo, né? Acaba não se sentindo apoiada, Isso. né? Então, são impactos enormes. E quando os pais vão perceber o impacto do bullying na vida da criança, já causou sérios danos. Porque a criança ela não está sofrendo bullying na escola e ela chega para você e conta por causa da obesidade, que ela fica com vergonha. Então, ela vai tentando resolver aquilo sozinha. E ela busca as mais diversas formas na escola, com os colegas. Quando chega para você, muitas vezes já está de uma forma enorme quando chega para os pais. Por isso, os pais eles têm que ter esse feeling de perceber a obesidade logo ali no início e começar a tratar. Porque criança gordinha não é criança saudável. A criança gordinha é uma criança que ela vai ter sérios problemas, tanto psíquico como problemas de doenças, patologias mesmo durante a vida.
Sim. Thaís, suas considerações finais sobre a nossa lei, a lei que institui a Política Estadual de Combate à Obesidade. Você acredita que essa lei é mais um instrumento para reforçar a importância do debate e de ações efetivas e permanentes sobre esse assunto na sociedade? Com certeza, eu acho que isso vai trazer mais segurança, até mesmo, né, para as famílias conseguirem adentrar nesse assunto e ter apoio, né? Verdade. Porque é um problema social, realmente, né? Então, muitas vezes a criança ela vai precisar de uma equipe multidisciplinar para esse tratamento. Então, com certeza vai ser muito interessante, às vezes, até para ter uma oferta maior de profissionais na rede pública para poder atender esses pacientes, né? Que precisam de atendimento. E realmente, reforçando o que a doutora falou, fazer com que a família participe do processo. Porque não adianta querer que a criança mude se você, né, como responsável, não mudar também, né? Então, eu acho que o principal objetivo é mudar a família como um todo, né? E conseguir, para que a gente consiga trazer esse benefício, tanto para a criança quanto, né, para os próprios pais, né? Então, é extremamente importante. Bacana. Doutora Marcele, suas considerações finais. Então, como eu falei, é muito importante a mudança tanto da família para isso refletir na criança. Eu tenho um programa que chama Criança Amiga da Balança. Né? É um método que eu desenvolvi e aplico com os meus pacientes e tem surtido muito efeito. Tem algum segredo? Não existe o segredo nesse método. Basicamente fazer atividade física, a criança ter uma rotina de atividade física meia hora todos os dias. E isso é fácil, é brincar com seu filho em casa. É ter uma rotina de alimentação saudável, desembalar menos e descascar mais. E ofertar para o seu filho a atenção. Ter um momento todos os dias, durante o dia, com ele, meia hora que seja, para dar atenção, para perguntar o que houve na escola. Porque durante a correria do dia, você realmente esquece. Os pais chegam em casa, faz uma coisa, faz outra. Mas tem que colocar como prioridade dar atenção ao filho. E isso evita inúmeros outros problemas, não só a obesidade. Então, aos pais, eu deixo esse alerta. O mais importante, dar atenção aos filhos. Na alimentação, na parte psíquica, na escola, sempre a atenção vai ser ali a resolução do problema. Bacana. Agradecer à doutora Marcele, parabéns pelo trabalho na área de pediatria. Tenho certeza que auxiliando muitas crianças e famílias aí num momento tão importante. Também agradecer a Thaís, deu para perceber que tem um conteúdo vasto aí também nessa orientação nutricional. E você que nos acompanhou, obrigada pela audiência. Assunto importante, sério, que a gente pretende trazer outras vezes aqui. Você já sabe, agora é lei no Tocantins, viu? Está instituída a Lei da Política Estadual de Combate à Obesidade Infantil aqui no Estado. Obrigada pela audiência, até a próxima. Não se esqueça, hein? Aqui, semanalmente na TV Assembleia, nosso podcast A Casa é Sua Cast esclarece para você o alcance social e os benefícios das leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Por hoje é só, vou-se embora. E não se esqueça, hein? Obesidade infantil requer total atenção da sociedade, da família e da escola. Um abraço, até a próxima.